na sua Então, casa? eu tenho uma ideia, até para a gente descobrir mais respostas a respeito da abdução. Então, é pegar o hipnólogo, né, o especialista ali que faz a hipnose. Você detectou que uma pessoa foi abduzida já várias vezes. Eu sou hipnólogo, se precisar. A possibilidade, a possibilidade dessa pessoa ser abduzida novamente, ou de haver uma sequência dentro do próprio DNA dela, dentro da própria família, é grande. Porque isso a gente já tem constatado. Então, o que deveria ser feito que ainda não foi feito? Nenhum hipnólogo fez isso. Embora eu tenha essa ideia, já falei até em podcast, e não sei quem que vai ser o pioneiro a fazer isso. Então, o que seria? Pegar o abduzido, que certamente vai ser abduzido posteriormente, e colocar ele em estado hipnótico e colocar algumas perguntas para ele fazer no momento que ele for abduzido novamente. Então, ele vai ter algumas perguntas estratégicas no subconsciente dele. No subconsciente dele, que na hora que ele for abduzido pelos seres novamente, ele vai lembrar daquilo, né, e vai perguntar. E aquilo vai ficar registrado na mente dele. Ou seja, daí um tempo, uma nova hipnose poderia resgatar essas respostas. Então, algumas dúvidas que nós temos poderia ser feito dessa forma. E dá para ir além, porque no caso da hipnose, esse já é o meu assunto, um assunto que eu domino bastante. Você consegue colocar lá no subconsciente da pessoa as perguntas e o armazenamento das respostas, especificamente. Então, por exemplo, você consegue... Em estado de hipnose, você consegue saber o que a pessoa... Por exemplo, você lembra o que você vestiu com 5 anos de idade numa terça-feira e o que você comeu? Com a hipnose você consegue saber o que aconteceu exatamente naquele dia com riqueza de detalhes. Então, o nosso subconsciente guarda mais informações do que a gente imagina. Né? Muito mais do que a gente imagina. Então dá sim para fazer. Inclusive hoje no canal, no meu canal, né, no YouTube... Edson Boaventura, a gente publicou um vídeo onde mãe e filha foram abduzidas em Porto Rico e que elas foram curadas, inclusive, de algumas doenças que elas tinham e passaram ali por procedimentos médicos, né? Foram levadas e conversaram com seres de forma telepática e tudo mais. E assim, foram feitas várias hipnoses. O fato delas, né? O sequestro aconteceu em 1979. Somente em 1985 é que foi feita a primeira hipnose de uma série de várias que elas passaram. E ao longo da sessão de hipnose da mãe e da filha, que foram feitas de forma separada, até para não confundir, não influenciar uma na história da outra, se descobriu que elas já haviam passado por abduções várias vezes. Não era só aquele evento de 79. Então, assim, a hipnose, ela é uma técnica que ela ela é muito boa para você aplicar nisso, desde que não haja uma indução, né? Porque a técnica de hipnose, ela não é totalmente confiável, mas é a ferramenta que nós temos para trazer à tona algumas partes que aconteceram ali na abdução. E isso, eu acredito que através das abduções e fazendo hipnose, é que a gente vai chegar a algumas respostas do porquê que eles estão abduzindo. É experiência genética, são híbridos que eles estão construindo, estão dando uma melhoria na saúde das pessoas, está acontecendo alguma outra coisa a mais aí que a gente não está enxergando. Então, isso é que vai fazer, né, a ufologia avançar um pouquinho mais. Mas você acha que teria uma certa validade isso? Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente faz, por exemplo, faço uma hipnose na pessoa para tentar descobrir um trauma, e cara, vocês ficariam impressionados do que a gente consegue descobrir com uma hipnose. Coisas absurdas de verdade mesmo, que uma pessoa jamais falaria para outra em estado consciente, normal. Mas, quando a pessoa está em estado de hipnose, ela tende também a colocar algumas informações que ela quer. Mesmo em estado de hipnose, mesmo em estado subconsciente dela profundo. Ela tende a enfeitar a situação. Isso é comum. Então, no caso dessas duas pessoas, eu vou usar esse caso porque está bem recente, a gente publicou o vídeo lá. Elas não se interessavam por esse assunto de ufologia e
elas despertaram pro assunto em 1985, apesar de ter ocorrido em 79, porque elas viram num programa de rádio um outro caso falado pelo Jorge Martin, que é um ufólogo lá de Porto Rico, falando de pessoas que tinham tido um missing time, um tempo perdido, e que não sabiam o que tinha ocorrido. Isso tinha ocorrido com elas, que elas não viram disco voador nenhum. Elas estavam indo para casa de parentes num carro na frente, o marido atrás. Então estava a mãe e a filha na frente e o marido da filha atrás. De repente o carro delas sumiram. E elas dizem que entraram num lugar que parecia que estava tudo escuro. O que elas pensaram no primeiro momento? Que a luz da rodovia, né, que era a carretera 2 lá em Porto Rico, dentro de uma região onde aparece bastante OVNI também, vez ou outra é reportado, elas viram simplesmente tudo escuro. E aí começaram a conversar entre si. E aí quando elas se deram por si, elas estavam do outro lado, a 40 quilômetros distante do lugar que elas deveriam estar. Tiveram que fazer o retorno tal e voltar. Chegaram, o marido acabou chegando na frente. O marido, a princípio, ficou meio preocupado porque elas sumiram, mas falou, vai ver que ela acelerou e foi embora. Quando chegar na casa lá do tio, vai estar elas lá na frente, né? Porque elas estavam na frente. E aí, o que aconteceu? Ele chegou na casa e elas não chegaram. Foram chegar 2 horas depois. Então, um missing time aí, um tempo perdido de 2 horas, bem grande. Cara, tem aí, bastante. quando elas chegaram, né, eles já estavam quase chamando a polícia, aquela coisa toda. E aí elas falaram, não sei, ficou tudo escuro e tal, e ficou por aquilo mesmo. Aí em 85, como surgiu um caso em que tinha esse tempo perdido, elas resolveram procurar o Jorge Martin, e aí sim, o Del Toro, que era um hipnólogo famoso lá de Porto Rico, ele acabou fazendo... Manuel Del Toro acabou fazendo a hipnose nelas, e aí veio à tona essa história.